Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um Conta Aqui. Acabei de descobrir, porque eu tava fazendo as contas, 17º episódio. Ainda somos adolescentes, estamos começando e é muito importante que você se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe, dê sua opinião, manda aquele convidado que você gostaria de ver, ó, aqui nessa mesa. E é sempre muito importante você fazer parte desse projeto que tá começando. 17 episódios só, gente. Tá só começando. Agradecendo sempre aqui, ó, a parceria da Didático Tech. Esse estúdio maravilhoso. Davizão! Essa voz que você ouve do além é a voz do Davi, né? Hoje, tô recebendo aqui um amigo, parceirão, amigo pra vida. Deus não me deu irmão homem, mas depois que eu fiquei grande, eu ganhei uns amigos aí. Eu tô recebendo ele hoje aqui, sempre muito ocupado, consegui uma agenda com ele aqui que é difícil. Orsino Filho, meu irmão, seja muito bem-vindo, cara. Seu irmão, cara. Obrigado por sua generosidade aí, pelo seu carinho, você é muito bem-vindo. Que bater papo, né? Falar um pouco da vida. Pra quem não conhece o Orsino Filho, como é que fala? Você é diretor, dono, proprietário, CEO. Como é que fala quando o cara é dono de uma rádio? Não, você é dono de uma rádio. Você tem uma rádio que é, não sei como é que ela tá hoje, mas eu me lembro que quando eu te conheci, a Rádio Betel, pra quem não conhece a Rádio Betel, é 98,7. 98,7 no Dial, aqui no Rio de Janeiro. É. Mas na internet... No site, né? Tem um site, tem um aplicativo da rádio. Quantos anos tem a rádio? 20, vai fazer 23. Conta essa história aí, como é que você começa esse negócio de rádio? Cara, o rádio eu comecei em 1989, né? Naquele movimento das rádios comunitárias, né? Quando o Fernando Henrique ainda era presidente, o Serjão, né? O falecido Serjão, que quebrou essa barreira e abriu a questão das rádios comunitárias. Tu começou então como rádio comunitária? Rádio comunitária. Eu ainda sou rádio comunitária. Sim, só sim, que não, agora... mas diga assim, dentro da perspectiva, era aquela coisa bem rústica, né? Só que, assim, aí deu aquela treta básica, né? Com os grandes grupos de comunicação, né? Que eles eram absolutos. E aí a rádio comunitária, para eles, era uma ameaça. Até onde havia verdade nas histórias que eles contavam para poder fechar as rádios comunitárias? Nenhuma. Aquele papo que interfere... Era tudo fake news. Tudo mesmo? Rádio comunitária vai interferir em derrubar avião aonde? Rapaz? Não, mas você sabe que esses eram os argumentos. Eram os argumentos, certo? Sim. Então eu tô ouvindo de um proprietário. Isso sempre foi mentira? Sempre. Rádio comunitária não derruba. Então quando você ouve aquelas propagandas que, atenção, aqui é o piloto. Aquilo ali, na verdade, era o quê? Era uma campanha da ABERT. A ABERT é uma associação que reúne... Hoje eu faço parte da ABERT. Olha aí. Mas antigamente eu não fazia. Passar na Flórida. Então, a ABERT, naquela época, fez uma campanha publicitária. Era uma campanha dos grandes grupos de comunicação contra as rádios comunitárias que eles identificavam nas rádios uma ameaça para eles. Entendeu? E aí... Aí foi aquela confusão, né? Mas tu chegou a ter isso aí, da polícia bater, fechar? Fiquei detido lá na Praça Mauá. Sério, cara? Respondi processo. Caramba. E com quanto tempo, assim, de rádio as coisas foram dando uma tranquilizada? Então, a gente aqui tem um problema que além da questão dos grandes grupos de comunicação, a gente tinha um enfrentamento direto com as duas rádios evangélicas aqui da cidade, né, do Rio de Janeiro. Elas não viam vocês com bons olhos? Não, porque, por exemplo, até hoje, se você pega o Ibope das rádios evangélicas grandes, aqui nessa região, eles não traçam. Região aqui do Rio de Janeiro. Barra, Recreio, Jacarepaguá, eles não têm penetração aqui. Você não vê essas rádios fazer evento pra cá. Eles fazem São Gonçalo, região Quinta da metropolitana, Boa Vista, né, Sambódromo, Baixada. Aqui em Jacarepaguá, você não vê eles fazerem evento, porque eles nunca tiveram uma boa aceitação aqui. Né? Então você está dizendo que até hoje as grandes rádios... Até porque fica uma pergunta, não é? Essas grandes rádios ainda são grandes ainda?
São. São? São. Em matéria de audiência, sim. Pelo menos uma delas está entre as 5 mais ouvidas. Né? Era primeiro, caiu para segunda, agora foi para terceiro. Entendi. Mas continua brigando. Então, mas a Rádio Betel, eu me lembro que quando eu conheci você, eu acho que foi em 2013. Não foi isso? Foi por aí. Foi por aí? É. Você batia primeiro lugar na internet. Sim. A gente ainda tem uma presença muito forte na internet. Uhum. A internet, nós temos uma faixa de 30 mil ouvintes por dia na internet. Eu me lembro. Isso pra rádio é muita coisa. Eu me lembro, eu não sei se você fazia isso pra mexer com o meu ego, mas você falava assim, a Michele Bolsonaro tá te ouvindo. Sim, a Michele era ouvinte nossa, quando eles moravam aqui. Aí eu falava alguma coisa, falava assim, a Michele tá ouvindo. Eu ficava todo vaidoso, né? Ela era ouvinte, inclusive, ela pediu o Bolsonaro. O Bolsonaro, antes, na pré-candidatura, ele nos concedeu 2 entrevistas exclusivas. Ah, é? A pedido dela. Por telefone ou pessoal? Por telefone. Pessoalmente. Por telefone. Mas como é que ficou essa tua relação hoje com essa estrutura de... querendo ou não, acabou... Esse monopólio acabou. Sim. Dessas grandes rádios. Sim. Certo? Uhum. Mas, de alguma forma, vocês também foram afetados e você também, tipo, tem que dar uma... Ou você só seguiu o Rio? Hoje, na verdade, houve uma revolução, né, Anderson? Você vê, por exemplo, que a força do rádio ainda é muito grande. Uhum. Né? Diziam que ia acabar, né? Não, o próprio podcast mesmo é uma versão do rádio para a internet. Positivo. Você entendeu? Então, assim, o rádio ainda tem uma força muito grande, né? Claro que mudou muita coisa a nível de tecnologia, de equipamento, né? Mas o rádio está aí, né? Tá difícil, mas está indo. Né? Claro que hoje, por exemplo, você não tem mais aquela coisa do transmissor, da potência do transmissor, porque hoje todo mundo tem internet. Né? Os carros, a maioria, já estão saindo com conexão à internet. Você conecta no carro seu celular, pronto, você vai ouvir a rádio em qualquer lugar que você estiver. Por exemplo, eu teve um período que eu fiquei um mês na Europa, eu ficava de lá ouvindo a rádio aqui. Aquela terminologia, aqui não pega, não existe mais. Acabou. Essa é uma expressão, né? A rádio aqui não pega. Não, acabou. Aí o cara ficava desesperado pra aumentar a antena, não era isso? Colocar bombeiro. Não tem isso, não tem mais não? Acabou, porque hoje a internet democratizou muito, né? Em matéria de alcance, aquela coisa, porque tem que ter um... Você percebe que era um fetiche, né? Não, o cara... às vezes as pessoas perguntavam, você não tem um sonho de ter uma rádio com um transmissor no Sumaré para transmitir para o Rio de Janeiro? Hoje não é interessante, nem precisa mais. Entendi. Entendeu? Então, são evoluções que foram acontecendo com o passar do tempo, né? Você não é do Rio? Sou mineiro. Você é mineiro. Eu tive na sua cidade, como é que é a cidade lá? Eu sou de Caratinga, mas aquela cidade que eu fui lá. Ubaporanga. Lá no aeroporto onde caiu o avião da Marília Mendonça. Misericórdia. Ubaporanga. Então, eu tive lá naquela cidade, teve uma experiência muito bacana lá que foi eu ver o vereador, que é vereador e barbeiro. Não foi lá que eu vi? Isso tem bastante tempo. Sim. Camarada, eu achei até que devia ser um exemplo pra todos os políticos do Brasil. O cara, na hora que ele não tava lá em sessão, ele tava lá cortando. Tava lá cortando o cabelo. Eu achei aquilo maneiro. Mas você lá na sua cidade, você já tinha rádio ou você trouxe tudo isso aqui pro Rio? Não, lá eu nunca tive rádio, não. A minha relação com rádio, ela se deu aqui. Tudo aqui no Rio de Janeiro. Lá eu fazia locução de eventos, né? Eles me convidavam muito para fazer eventos. Mas rádio eu vim fazer aqui no Rio. Lá eu nunca fiz rádio, não. Entendi. Você aqui no Rio, você hoje é a principal rádio gospel a título de internet ou tem outras? Eu tô tirando aqui as ditas grandes. Né? Porque assim, eu ouço muito, é muito interessante eu falar isso, não sei se é porque é uma coisa que a gente faz, né? É quando você compra um carro, você começa a ver aquele carro, todo mundo dirigindo o carro, você pensar que era só você. Eu ouço muito mais a Betel do que outra rádio, do ponto de vista gospel. Eu não ouço as outras rádios gospel. Então eu te confesso que eu ouço rádio de notícia e ouço a rádio Betel. Que é uma mistura, né? Sim. Que tem muita notícia então, mas também. a minha pergunta pra você é, hoje, a título de Ibope, mesmo eles não pontando, como é que vocês estão hoje, assim, entre essas rádios aí? Cara, aqui na região, eu não sei Ibope, porque Ibope não mede, ainda tem essa coisa da pressão das grandes,
no Ibope Não para existe não nenhum medir. sistema para vocês fazerem isso? Não tem. Eles não deixam, né? Porque, por exemplo, como é que funciona? Eu não tenho dúvida que aqui na nossa região aqui, a nossa rádio, ela figura, ela está entre as 5 mais ouvidas, sem dúvidas. Né? Até pelos contatos que a gente tem, o reconhecimento. Qualquer lugar aqui que eu chego, eu falo, as pessoas reconhecem a minha voz, dizem que é ouvinte da rádio. Às vezes eu estou andando na rua, as pessoas pedem para parar. Eu sou ouvinte da rádio. Às vezes, hoje você não usa mais telefone, né? Mas até um tempo atrás, quando você ligava para pedir uma pizza, telefonista, eu estou reconhecendo essa voz. Eu sou ouvinte da rádio. Então, assim, a gente tem essa sensação. Mas por que eles não medem? Porque a partir do momento que um Ibope da vida me coloca entre as 5 rádios mais ouvidas aqui na região, eu vou tirar a publicidade. Por exemplo, se o cara tem uma publicidade direcionada, eu quero alcançar os moradores da Barra, ele vai para a JB, né? Mas se o Ibope me aponta lá, não, tem uma rádio aqui na Barra que está com tantos mil ouvintes por minuto, o cara não vai botar, vai botar aqui, se ele quer alcançar o povo daqui, você entendeu? Por isso que não há essa medição, né? Você em algum momento chegou a ter algum tipo de contato ou relação com os falecidos Harold e Francisco Silva? Que são os grandes, né? Francisco Silva, Rádio Melodia. Muito pouco. E Harold, 93, que um dia foi ao Shaddai. Muito pouco. Nunca teve contato. Agora, eu tive uma experiência muito interessante, que eu achei assim interessante, do Fábio, né? O filho do Francisco. O deputado? O deputado. Teve um... Não vou citar nomes para não expor ninguém, né? Mas morreu um comunicador. Já diz o ditado, quem sabe. Morreu um comunicador que trabalhou comigo, trabalhou com eles e trabalhou na outra, né? E eu fui pro enterro do cara, né? Eu achei interessante que o Fábio mandou um representante para representar a rádio lá, sabe? No enterro do comunicador. Mas a outra rádio não mandou. Aí eu achei assim, eu nunca tive a oportunidade de falar isso em público, mas achei decente a postura do Fábio Silva, humano, até porque o cara não trabalhava mais lá, né? Mas não é porque não trabalhava mais aqui, mas o cara tem uma história aqui com a gente, mandou pelo menos um representante lá, você entendeu? Agora, com o Harold e com o Francisco, realmente, os contatos que eu tive com eles nunca foi assim, muito de perto. Nunca tive intimidade com eles, não. Quando eu te conheci, a Rádio Betel, ela se situava num endereço. Você tinha uma programação... você é um cara que eu não sei... Que hora que você chega na rádio? Geralmente 10 horas. Então, mas antes era chegar mais cedo. Eu te conheci assim. E tu fazia aquela programação e tal. E aí vinha os debates, porque eu comecei a participar e vinha a programação. Eu me lembro que os seus debates, eles sempre tinham uma característica teológica, vida. Mas eu percebi que você fez uma mudança de rota a partir aí que eu quero entender isso. Em que momento o teu debate ele tem uma característica mais no cunho político? Em que momento da história do Brasil você falou assim, caraca, a gente precisa se comprometer nesses assuntos aqui? O que, na verdade, quando nós começamos, nós nunca fomos muito centrados em questões teológicas, mais notícia, né? Só que era farofada. A gente falava de qualquer notícia do mundo artístico. Era um negócio meio na zoeira. O cara chegar lá, tu quer falar de que? Hoje eu quero falar do cantor fulano de tal. Eu quero falar de futebol. Era um negócio... O cara que tava dizendo que queria falar. O cara que... Tô afim de falar do meu vizinho, que eu tô puto com Vambora, ele. Tem um cara me devendo, deixa eu aproveitar que eu tô aqui na rádio. Só que depois, a gente começou a entender, e nesse aspecto, por exemplo, essa questão hoje que as pessoas têm essa visão da esquerda, né, da direita, e aí a gente tem que ter dar uma honra aqui a quem merece honra. O pastor Flávio, há muitos anos, ele foi um dos primeiros que eu vi se posicionar publicamente, se dizendo de direita. Porque até aquele momento as pessoas tinham vergonha, ou não sabiam o que era ser de direita ou ser de esquerda, né?
Pastor Flávio é o advogado? Advogado. Meu amigo, mandar um abraço pro Pastor Flávio. Pastor Flávio, ele me deu um presente que eu tenho até hoje, que é um facão que ele faz, né? Ele faz facas. Ele faz aquelas facas. Eu tenho um facão até hoje que ele mandou um abraço. Pastor Flávio, quero o senhor aqui na mesa. Rapaz, ele teve um susto esses dias aí, cara. Ah, é? Teve 2 infartos. Sério? Ainda tá se recuperando ainda. Se cuida. Ainda tá se recuperando. Cuida, Milico. Mas aí o que acontece? Aí a partir Ele frequentava teu debate e nos debates ele se posicionava, é isso que você tá dizendo? Sim. Entendi. O Flávio foi um dos primeiros que eu vi se posicionar, assim, eu sou de direita e começou a soltar o sarrafo na esquerda e mostrar as virtudes de ser de direita. Uhum. Só que eu percebia que as pessoas tinham um pouco de vergonha, de medo de se posicionar. Mas a gente seguiu nessa atuada, né? E estamos aí até hoje. Aí, a partir do momento que deu essa guinada para a questão de direita e de esquerda... Mas você fez isso por uma questão de ibope? Não. Ou por uma questão de causa mesmo? Não, ibope não. Foi uma questão mesmo de fluxo de ideias, e o Flávio foi crucial, né, nessa questão. E é bom lembrar que nós começamos a falar disso tanto que quando deu aquela coisa toda de 2013, que foi todo mundo pra rua, aquilo pra gente foi um negócio assim extraordinário, porque houve um despertar, né, da sociedade brasileira em relação às questões políticas que não havia. E a gente já vinha falando disso há muito tempo, né? Da importância da abordagem contra a corrupção, essa bandalheira. Mas você sofreu aquela coisa do tipo... Ursino, a rádio é evangélica, tem que falar só de coisa da igreja. Até hoje. É mesmo? Ainda tem aquele ouvinte... Agora a gente tem um problema sério, que é, por exemplo, tem muito crente que votou no Lula, né? Mas o cara não tem coragem de defender o Lula, porque tá difícil defender o Lula. Que nem o Lula defende. Ele tá fazendo muita besteira. Aí o cara vem com aquela máxima: não, o pastor Cino tá falando muito mal do presidente, nós temos que orar por ele e tal. Mas no fundo ele queria sair em defesa do Lula, mas ele mete esse migué da oração, né? Entendi. Você como cidadão, tirando um pouco assim essa questão do... Todo mundo tá percebendo, assim, é pastor, tem uma rádio evangélica, tu é pastor de uma igreja há 25 anos, que é a comunidade Betel, que eu conheço bem. Mas você como cidadão mesmo, assim, um cidadão orsino, que conhece o mundo, já viajou, como é que tu tá olhando esse Brasil agora aí? O que tu... Tá dando vontade de ir embora? É muita tristeza, né, Anderson? Assim, eu acho que a gente não tem que desistir do nosso país, né? Hoje mesmo nós estávamos falando um pouco sobre isso no debate. E eu me lembrei de um episódio que eu vivi há alguns anos, no início da Operação Lava Jato. Eu estava lá no sul de Minas, e aí tinha um grupo lá, a gente caminhava e tal, pessoas desconhecidas, né? Tava todo mundo hospedado no mesmo hotel, mas todo dia de manhã a gente saía caminhando, batendo papo e tal. Aí nessas conversas... Eu todo empolgado, agora o Brasil vai dar certo, agora estão prendendo rico, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o cara me olhou assim e falou: cara, isso não vai adiantar em nada. Falei: que isso, cara, tá maluco? Falei: não, tô te falando. Aí falou: sabe qual é o problema do Brasil? O brasileiro. Aí eu vou te falar o porquê. Aí ele falou pra mim, eu morava em Londres, e lá cada distrito tem o seu administrador. E tinha um orçamento participativo. Numa dessas reuniões de orçamento, os moradores pediram para o administrador que fosse feito um investimento maior em educação. Aí o cara fez conta para lá, conta para cá e tal, e falou para a galera o seguinte: olha, para a gente colocar o valor que vocês querem que a gente coloque em educação, nós vamos ter que diminuir uma coleta de lixo por semana. Vamos colocar... Aí fizeram uma consulta popular, né? E fizeram uma votação para ver se todos concordavam
com a coleta de lixo a menos para ter aquele investimento em educação. Aí ele disse que a maioria das pessoas votaram para ter uma coleta de lixo a menos, para ter um investimento na educação. Aí ele falou para mim assim, sabe o que mais me chamou a atenção? A maioria dos moradores não tinha mais filho em idade escolar. Bem comum, né? Aí ele falou, sabe por que um cara de um país de primeiro mundo não para um carro numa fila dupla? Não é porque ele não quer ser multado, é porque ele não quer prejudicar o semelhante. Sobre isso. Aí ele falou, cara, mas mesmo assim na época eu falei, não, acho que você está equivocado, acho que o Brasil... A gente se ilude, né? É. A gente tem essa coisa de se iludir. Eu não sei como é que você vê essas coisas, acredito que com um pouco de revolta. Quando saiu aquela matéria lá do vídeo vazado do Boulos e o da Atena, né? Aquele negócio lá. Eu falei assim, cara, eu ainda não vi um vídeo, um áudio desses vazando dos caras conversando sobre como melhorar a vida da população. Não existe um vídeo, não existe um áudio dos caras, no caso ali, estão em São Paulo, né? Cracolândia de São Paulo, violência, tem essa droga nova aí que os caras estão virando zumbi. Os caras não estão tratando sobre, como é que a gente resolve esse problema, não? É maquinando campanha para daqui a 2, 3 anos, o cara tá no poder, ele em nenhum momento pensa, isso em algum momento causa uma tristeza. Você sabe disso, né? Assim, eu em 22, tu acompanhou, eu fiz uma loucura de vir candidato da maneira que fiz, bem solitária, me arrebentei pra caramba, mas depois do... Com aprendizado. Com aprendizado, mas depois do que eu vi a Antônia Fontinelli lá, desesperada lá, eu falei, eu tô até no lucro. Porque eu não tô devendo nada pra ninguém, não tem ninguém me cobrando, entendeu? Mas eu digo assim, a minha perspectiva de ser eleito era de servir. A gente não consegue enxergar na figura política do Brasil a predisposição de te servir, de servir a população. É sempre uma... E aí você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa questão do problema do Brasil é o brasileiro. Então a gente de verdade, a gente tem uma doença maior do que a política, né? É porque você vê, por exemplo, na pior das hipóteses, uma nação séria, né? Primeiro, o Lula não teria nem sido candidato, para começo de conversa. Mas a desgraça não é o Lula ter sido candidato, é ter gente que votou nele. Você entendeu? Porque, no fundo, aquele brasileiro que votou no Lula tem o mesmo pensamento dele. Aí você vai esperar o quê? Agora tá todo mundo... eu fiz o L, mas me arrependi, porque não sei o quê. Não é... Gente... Era meio que desenhado, né? O Lula não enganou ninguém. Isso é verdade. É verdade. Isso a gente tem que dar o crédito pra ele. Ele não enganou ninguém. Uhum. Ele o tempo todo deu sinais do que ele pretendia fazer. Então, assim, no fundo, você vê, por exemplo, a classe artística, né, que foi cúmplice de toda essa confusão. Aí você vê agora o cara entornando dinheiro pra cima dos artistas. Teve a história aí da Rouanet, da Cláudia Raia, da Ludmilla. Agora... jogaram 30 milhões de reais para as emissoras de TV, para fazer campanha de 100 dias do governo Lula. Até o Datena mordeu uma ponta. Não sei se você viu o vídeo dele. Não, tá todo mundo... Os caras estão elogiando o Lula, tipo assim, tá nervoso, porque os caras falam do Lula como se o Lula tivesse resolvendo o problema do mundo, né? Do Brasil não. Do mundo. Agora o Felipe Neto, né? Tá fazendo campanha... E fazendo fake news. Cara, um negócio assim assustador. E fazendo fake news. Agora eu tenho uma pergunta um pouco... assim, eu não sei até que ponto você vai entender isso como polêmico. Eu acho que a gente tem que se permitir pensar. Até que ponto... a eleição de 2022, ela ficou polarizada em 2 candidatos. Fato. Até que ponto você realmente acredita que o Bolsonaro se auto-sabotou ou realmente o Lula conseguiu enganar o povo? Ou você acredita na teoria de que houve fraude nas eleições? Eu acho que teve, São três coisas assim, um pouco de tudo. Né? Primeiro, por exemplo, o Bolsonaro, ele teve a ilusão e nos vendeu a ilusão de que ele conseguiria romper com algo que ninguém nunca conseguiu. Né? Então, ele foi pra cima, comprou briga com a classe artística, comprou briga com os grupos de comunicação. Né? Mas tu acha que ele foi inocente? Inocente que eu falo, tipo assim, inocente de achar que ele poderia fazer?
Eu não sei se ele foi inocente, mas acho que ele não tinha dimensão do tamanho da confusão que ele ia se meter, né? Entendi. Acho que ele comprou uma briga. A gente, poxa, eu vou fazer 54 anos, né, cara? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a entender que tem algumas brigas que não... Pô, escrevi sobre isso não hoje. Vale a pena. Escrevi sobre isso hoje. Tem briga que não vale a pena você ficar brigando, né? E o Bolsonaro, ele comprou algumas brigas que... Enfim, e tem uma coisa no país que é intocável. Chama-se poder judiciário. Não mexe com o judiciário. Quer ter paz? Deixa o judiciário quieto. O Bolsonaro brigou com tudo, cara. Ele brigou com os artistas, ele brigou com o Centrão, depois ele se alinhou, ele brigou com a mídia, ele brigou com o judiciário, ele foi brigando com todo mundo. Né? Então, nesse aspecto, eu não sei se ele foi inocente. Porque assim, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu percebo que o resultado dessas eleições, eu vou lá atrás, 2018, né? Em 2018, o povo, de alguma forma, estava muito revoltado com a ideia do PT voltar e vota no Bolsonaro. E, de alguma forma, em 2022, o povo está com muita raiva do Bolsonaro. Digo o povo assim, eu estava até comentando isso antes lá em casa, porque, independente se você é de esquerda ou de direita, você tem que admitir o seguinte: Lula não teve a maioria dos votos. Não, pô. Se foi... 90 milhões de eleitores não votaram nele. Exatamente. Então, se houve fraude ou não, que eu não comungo dessa ideia, porque se houve fraude pra tudo. Eu não consigo entender a fraude só pra um assunto, mas isso é um outro assunto. Mas ele não foi maioria. A própria Dilma, na sua reeleição, foi 80%. Sim. Não é isso? Então você não tem... O Lula não pode dizer assim, a maioria da população brasileira me elegeu, que é mentira. Então isso é um ponto. Você tem parte do Brasil que não gostaria que fosse ele. E você mesmo já falou aqui que mesmo aqueles que votaram nele, muitos desses estão arrependidos. Sim. É porque, o que acontece? A gente tem um fenômeno aqui... Mas o que eu ia dizer é só o seguinte, desculpa te interromper. Não, tranquilo. É só o seguinte, é que nessa campanha de 2022, o Bolsonaro conseguiu virar uma persona não grata. E meio que tipo, eu não gosto do Lula, mas vou votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro. Essa é a questão. Muita gente assim. Eu não gosto do Lula, mas não gosto do Bolsonaro e quero tirar o Bolsonaro. Exatamente. Voto do Lula. Isso foi o grande problema. Eu acho que esse é o maior problema. Eu me lembro que a gente estava num debate e você contou uma experiência que você teve, não sei em que lugar do mundo que você estava. Eu sei que não era no Brasil. E que você conversou com pessoas da Rússia, que elas falavam sobre o Putin. Você falou uma frase: o Putin não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Foi uma coisa assim que você falou. Isso. Dentro foi um pesquisador do OMS. Dentro de um conceito, tipo assim, cara, tudo bem, o cara é ignorante, é grosso, mas pelo menos não vai ter a roubalheira. Porque eu acho que o sistema político, de uma forma geral, ele comunga com a podridão da corrupção. Não é isso? Assim, a política, cara, eu fico vendo aquela história lá da série House of Cards. Boa. É aquilo ali, irmão. É isso aí. É aquilo ali. E é americano, né, parceiro? Imagina no Brasil. Imagina a versão brasileira. A versão brasileira que ia ser proibida. Entendeu? A gente não ia conseguir ver, não. Imagina a versão brasileira. Mas o que a gente tem aqui, Anderson, é o seguinte. Você tem um percentual que decide a eleição. Né? Assim, falando de forma grosseira, o Bolsonaro tem 30% dos votos e o Lula tem 30%. Os outros 40% fica nessa coisa. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Mas isso que você falou é uma coisa interessante da gente observar. O Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos. O Lula venceu a eleição por muito pouco. Né? Somando os votos do Bolsonaro, mais os brancos, nulos e as pessoas que não foram votar, você tem 90 milhões de brasileiros que não votaram no Lula. Que é uma coisa que foi pouco observada, independente de quem ganhou ou quem perdeu. Tipo assim, por que alguém não quis sair de casa? Preferiu pagar uma multinha lá do que ir lá votar? É exatamente essa descrença com essa realidade. Eu tive de perto nessa questão da eleição e eu tive muita dificuldade de me relacionar com a galera bolsonarista. Porque por mais estranho que pareça, Orsino, o candidato de esquerda, ele silenciava
quando eu dizia assim, o teu candidato é ladrão. Ele não entrava em debate comigo. Agora, o candidato da direita, do Bolsonaro, quando você falava assim, cara, vocês estão fazendo isso aqui errado, eles chamavam de tudo. Eu fui agredido verbalmente por pessoas só da direita. Porque quando eu dizia assim, cara, isso aqui vai dar errado. Você é de esquerda. Não, irmão, presta atenção. A minha foto tá junto com a do Bolsonaro. Só que não é porque minha foto tá junto com o Bolsonaro que eu vou bater palma pra tudo que ela tá fazendo. Vocês vão perder a eleição. Mas quem é você? Então, assim, essa agressividade... Por isso que eu te perguntei se há um pouco de inocência. Eu não sei até que ponto o cara é mal assessorado, não sei. Mas o cara tem, eu acho mais que agora, de 20 anos de vida pública. O cara eu acho que agora vai ter uma mudança radical nas comunicações do Bolsonaro. Como é que é esse negócio do Carlos aí? Porque o Carlos está saindo, né? O que tu achou disso? Eu acho que o que aconteceu... Fala. O que aconteceu é que o Carlos... o PL quer profissionalizar, né? As mídias sociais. E o Carlos parece ser uma pessoa que não é muito acessível no sentido de ouvir os outros, né? O problema é o Carlos? Eu não sei se o problema é o Carlos. Tu leu o texto que ele postou? Eu vi. Ele tá bem magoado. Tá magoado. Chamei ele aqui pro podcast. Ele tá magoado. Ô Carlos, vem aqui pro podcast. Tu brigou comigo em 2018 no Twitter. Vem aqui no podcast. Ele tá magoado. Mas enfim, o PL se está apostando numa comunicação profissional, né? E parece que dentro dessa proposta o Carlos não se enquadra, né? Aí ele tá se sentindo meio que me usaram, agora estão me jogando fora, né? Mas que ele foi uma força pro pai em 2018, isso é inegável. 2018 ele levou a eleição no braço, É isso, né? que eu ia falar agora, tem que respeitar o garoto. Tem que respeitar. Levou no braço. Independente disso. Amigo, me tira uma dúvida. Você, dentro desse momento político, tu deu uma repaginada nas tuas redes sociais. Totalmente. Tu era um cara que postava viagem. Parei. Não é isso? Aham. Era um cara que, por sinal, fazia umas fotos maneiras pra caramba de lugares do mundo que você já foi. E aí, de repente, eu entro no Instagram do Orsino. Notícia o tempo todo. Nada contra. Por que você fez isso? Então, eu acho que as redes sociais também estão passando por uma transformação, né? Você percebe que o Instagram hoje não tem mais aquela coisa de foto, né? Então, parece que é uma onda, né? Muita gente tá indo para essa coisa de repente postar notícia, postar textos. Deu bastante seguidor quando tu deu... Sim, deu uma alavancada. Deu? Deu uma alavancada boa. Então, assim, eu procuro... Eu não posto besteira, né? Eu mantenho uma linha, né? Eu posto aquilo. Mas é o seu Instagram, não é o da rádio. É o meu, da rádio não. Da rádio não. Da rádio então, não. E aí, mas você posta lá a notícia. Como é que você faz esse filtro da fake news? Como é que você, você faz uma postagem... Eu procuro, por exemplo, geralmente eu pego de sites confiáveis, né? As minhas fontes são CNN, Jovem Pan, tem um portal de Brasília que eu uso muita coisa deles também, Hora de Brasília, que tem umas coisas interessantes. Mas tem que ficar veloz, tá? Esse negócio de fake news tá um inferno. Essa é a questão, porque você tá acaba comprometendo a tua rede social. Eu tinha alguns que em contrapartida é a sua imagem, né? Tinha alguns grupos que eu participava de alguns grupos e algumas vezes eu peguei postagem de grupo e postei, era fake. Aí eu saí de tudo que é grupo. Que as pessoas não percebem que você fez aquilo na inocência, né? Tu foi na meio que, na onda da galera e postou. O canal da Rádio Betel, ele funciona com a programação, só com debate, tema político, como é que é? No YouTube é só o debate. Só o debate. Só o debate. Passa o debate. Que é um podcast, né? Não, teu debate é muito bom. O debate é um podcast. Teu debate é muito bom, você é um bom mediador. Você não é só aquele cara que... Eu não sou mediador, eu entro na briga também. Né? Mas é bom porque você, de alguma forma, você é um cara inteligente, eu te acho muito inteligente, eu falo isso muito lá em casa.
Você é um cara muito inteligente. Você sabe sobre economia, sobre política. Você é um cara que tem uma visão... Sei de nada, eu sou curioso. Mas sabe, ué. Eu sou curioso. Você sabe que essa frase é minha. Tem gente que pensa e tem gente que pensa que pensa. É verdade. Tem umas pataquadas lá. Você faz esse filtro do fake news. E do convidado? Tu já botou alguém na tua mesa lá que tua vontade era assim, mandar o cara embora? E assim, deixa. Não, até que não, cara, porque assim, geralmente as pessoas que participam do debate são indicadas. Uhum. Geralmente quando o cara vai e não rola, simplesmente não chama volta mais. não chama mais e não... Tu me conhece, sabe que eu não... Mas tu deixa o cara naquele momento lá falar. O cara tá lá, deixa ele falar, ué. Vai fazer o quê? Vai cortar o microfone do cara? Deixa o cara falar. Eu tive essa experiência numa grande rádio dessa aí, de cortar meu microfone. Isso é feio, né? E no caso, nem era um assunto, nem era um tema político, era um tema de vida. Que eu entrei na época do Dr. Jevaé. Eu tava num debate com ele e entrou esses assuntos de divórcio, essas questões assim. Eu emiti uma opinião quando eu percebi que meu som não tava saindo. Cortaram o microfone, chamaram no intervalo, eu nem tinha visto. Eu tava falando pra ninguém lá. Caramba, que coisa feia, né? Eu nunca mais voltei. Só isso também. Foi o contrário. Eu vou ficar aqui pagando mico pra coisa. A rádio, ela fica situada na Taquara, né? O estúdio, né? O estúdio, né? E o transmissor na freguesia. Eu lembro que que o endereço era no endereço complicadinho ali, né? A comunidade, né? A antena fica dentro de uma comunidade, né? A antena continua no mesmo lugar que era a rádio? Lugar, porque a concessão é pra lá. Entendeu? Como é que é isso? Eu não entendo isso. Como é que... Porque Você tem o endereço de uma da antena e o estúdio em outro lugar? Pode isso? Pode, porque a gente não usa link, né? Eu faço pela web. Aí não tem problema. Nesses anos todos, você nunca pensou em ser candidato? Anderson, pra eu... Tem duas coisas só que eu seria candidato. Primeiro, se não tivesse obrigatoriedade de se filiar a algum partido. Aí eu seria candidato. Nada de Bob. Ou, se algum partido me oferecer igual fizeram com o Moro. O que fizeram com o Moro? O Moro pegou um dinheiro, né? Pra ser candidato, né? Não lembra, não? Não, conta aí, mano. O Podemos fez um salário pra ele, pô. Fez Ciro um salário? Gomes. O Ciro também tinha um salário. Ele era candidato, mas tinha um salário. Candidato assalariado? Poxa vida, hein, rapaz? Que coisa. Não sabia isso, não. Se me oferecerem alguma coisa assim, eu embarco. Aí você... Então tu vai trabalhar para. Mas cair na luta igual você caiu assim, botar a cara... Não, eu acho que você vai... brigar por legenda. Você vai ter mais respaldo do que eu, com certeza. Mas eu digo assim, antes, você tá falando de agora. Mas você em algum momento nessa trajetória toda aí você pensou? De política? Em algum momento, sim, eu gosto de política, né? Eu gosto do assunto. Mas eu nunca quis ser político. Entendi. Eu gosto de político, mas nunca quis ser político. Eu sempre tive essa coisa de... Eu gosto de ficar no lugar de ter a autonomia. Entendi. Por exemplo, hoje as pessoas não entendem. Eu critico muito o Lula, mas eu não tenho dificuldade de elogiar o que ele fizer de bom. Só que até agora eu não vi nada de bom que ele fez. Você tá se esforçando. Tô me esforçando, mas não tem. Alô, Lula, faz alguma coisa pra você te elogiar, mano. Ô, Lula, faz uma aqui, ó. Você tá se comprometendo aqui, no conta aqui, assim, ó. Se fizer uma coisa maneira, eu elogio. Assim, eu gosto disso, sabe, Anderson? Eu não sou bolsonarista. Mas eu gostei do que o Bolsonaro fez. Eu vi o Tarcísio falando uma coisa outro dia que eu concordo com ele. Tarcísio? O Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, governador. Governador de São Paulo. O Bolsonaro entregou muita coisa. Mas ele comunicou mal. Então, quando eu falo sobre a questão de ser mal assessorado. Mas eu não sei se ele deixa se assessorar também. Entendi. Né? Ele mandou o porta-voz embora, pô. Lembra que ele tinha um porta-voz? Então ele não tinha pretensões de ter reeleição, pô. Eu não sei, cara. Como é que você vai entender? É a bunda de criança? Que qualquer sei momento lá, não dá pra entender. Ali. Mas, enfim, não dá pra gente negar
que teve muita coisa boa. A administração dele entregou muita coisa. Só que ele não conseguiu comunicar. Entendi. Ele entregou... Você faz esse mesmo pensamento, desculpa te interromper. Uhum. Com esse mesmo pensamento, eu percebo bastante que você tem uma relação muito boa com o Crivella. Falei com ele hoje. Com o Crivella, ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro. Entrevista lá nós fizemos uma entrevista hoje, lá na rádio. Eu percebo que você tem essa relação positiva. É da mesma linha, do tipo, fez coisas boas, mas foi mal visto, mal interpretado no Rio de Janeiro? O Crivella tem uma característica que eu acho que dificulta muito para ele. O Crivella é pastor. E na política... Ele é pastor até na política. Até na política. Ele não deixa de ser pastor. Entendi. Por exemplo, hoje, conversando com ele, ele tá numa treta feia aí com o Eduardo Paes, né, cara? Mas sempre teve, né? Mas o Eduardo Paes tá perseguindo o cara assim. Eu não tô entendendo também por que o Eduardo Paes tá perseguindo tanto o prefeito que tá em mandato tá perseguindo quem não tá em... Não tô entendendo por quê, mas enfim. Aí, em algum momento da entrevista, eu falei assim, Crivella, o que tá acontecendo e tal? Olha a fala dele, para você ver que ele não deixa de ser pastor. Ele falou assim, olha, eu só sei de uma coisa, eu tô sendo muito apedrejado, mas eu me lembro de Estevão... Vamos usar a Bíblia. Eu me lembro de Estevão, que daquele apedrejamento de Estevão saiu o grande apóstolo Paulo. Ele falou, eu não sei o que eu já estou com 65 anos, não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas se desses apedrejamentos todos que eu estou sofrendo surgir alguma coisa, eu já estou no lucro. Então, assim, você percebe que não há da parte dele um revanchismo. Né? Ele não quer... E a política, se você... tem certas coisas que não dá para você, por exemplo, quando o Crivella foi prefeito, eu percebia que faltava nele uma coisa de contra-inteligência. De tipo, cara, se você assume uma gestão de prefeitura, ou de governador, ou de presidente, se você não tiver uma contra-inteligência para antecipar as coisas para você ir na frente e não ser surpreendido com determinadas coisas, você vai morrer, cara. E às vezes, assim, as pessoas... Ele manteve muita gente do Eduardo Paes na gestão dele. Acho que ele foi minado, tipo... algumas coisas que aconteceram na gestão do Crivella, eu vejo muito disso, assim, a simplicidade dele. Ele é um cara bom, ele não é um cara de... Mas aqueles casos de abuso de poder do dinheiro, como é que aquele lance da Conlurb, que ele fez campanha pro filho, como é que tu viu isso? Caiu tudo, cara. Nada mesmo? Foi provado. Ele foi inocentado de tudo. Zeraram as acusações. Você vê como é que o sistema é bruto, né? O cara foi preso, a mãe dele morreu de desgosto. Ele teve dificuldade, né, para ir no enterro da mãe. E depois tá inocentado. Aquilo tudo não... Mas aí caiu agora. Os caras já acabaram com... no Brasil existe essa coisa do tipo, vai preso, às vezes só por prender, e não necessariamente vai estabelecer sobre aquela pessoa Outra coisa, uma coisa que eu nunca me conformei. Cara, o cara já estava no cargo, ele teve 4 anos. Se durante 4 anos ele não fez obstrução de justiça, faltando poucos dias para terminar o mandato, ele ia obstruir a justiça, aí manda prender o cara, humilha o cara, ele já tinha perdido, não tinha por que terem feito aquilo com ele. Entendi. Entendeu? Mas aí você percebe ao conversar com ele que ele não guarda mágoa. Ele não é igual o Lula, né? O Lula quer se vingar de todo mundo, né? A minha questão Crivella, por mais estranho que pareça, tem a ver com aquela cena que ele tá num debate ainda candidato, que o Malafaia acusa ele vira pro Malafaia e fala, você tá não sei o quê, você tá aqui pros seus interesses e tal. Aí quando ganha a eleição, na posse dele, o Malafaia tá lá, ele política. Abraçando o Malafaia. Eu falei, política. Eu não entendi isso, política. Não entendi. Como é que você vê esse negócio do Cabral aí que tá solto aí? Vem candidato? Não, o caso do Cabral é mais complicado, né? O caso dele é mais complicado. Ele tá solto, mas os crimes estão de pé, né? Acho que para ele ser candidato, acho meio difícil. Vai ser difícil.
Mas o Cabral, eu acho que o Sérgio Cabral só passou pelo que passou porque ele teve a ousadia de tentar delatar o Poder Judiciário. Que é o que você acabou de falar, que não se mexe. Não se mexe. Foi um monstro que foi construído. Foi um monstro construído no Brasil ao longo de muitos anos, né? É. E que agora já era, né, irmão? Já era. Tipo assim, hoje eles sabem o poder que eles têm. Você não viu agora? Cara, o Moro, uma brincadeira. O Moro falando, brincando lá, numa festa, né? Vou comprar o... Que falou que o Gilmar vende habeas corpus. O Gilmar representou contra ele na Procuradoria. E a Procuradoria já perder o Playboy do outro, não... Pra população inteira não tem significância nenhuma. Pois é. E aí o Gilmar representa contra o Moro na PGR, a PGR aceita a denúncia e diz que vai mandar prender. Cara, isso é surreal. Surreal. O que nós estamos vivendo aqui é... Assim... Não é, você tá acompanhando o que tá acontecendo com o Marcelo Bretas aqui, o juiz? O irmão dele é meu amigo. Ah, é? Gente boa demais. Tenho maior vontade de trazer o Marcelo Bretas aqui. Já até mandei mensagem pra ele. Ele não é muito de falar, não. Mas o irmão dele, se você quiser, ele vem. Depois então, eu até te dou o contato dele. O irmão vem e fala por ele. Não, mas ele não fala muito das coisas do irmão. Porque eu digo assim, essa questão também tá um pouco disso, né? Tipo, o Cabral, de alguma forma, quer sair como vítima desse cenário onde o cara só tá cumprindo a lei, né? Claro, pô. Ele fez o papel dele. É isso aí. Fez o papel dele. Não foi algo pessoal. E a gente precisa tomar muito cuidado, Leandro, porque o que nós estamos vendo, por exemplo, o Sérgio Cabral é um ator, né? Sim. Você assiste os vídeos dele, você se emociona. Sim. Né? O cara, não, porque parece que ele não fez nada, né, cara? Quando me disseram que ele fez teologia, eu falei, já era. Macedo já tá velho. RR já tá velho. Valdomiro tá cheio de dívida. Vai que surge um... Pois é. Tive um encontro, vi a luz. Pronto. Já era, irmão. Já era. Tu sabe que tem gente que segue, né? Rola. Tu sabe disso, né? Com certeza. Vai ter sempre uma galera. Como é que você analisa a política? Vamos falar um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, depois a gente vai falar de Brasil. A atual conjuntura da prefeitura e do Estado. Como é que você vê futuramente? O Eduardo se reelege, o Cláudio Castro elege quem? Assim, eu acho que são duas figuras diferentes, né? Vamos falar primeiro do Rio, depois já falar de Brasil. O Eduardo Paes, ele é muito esperto, cara. O Eduardo Paes é muito esperto. Porque você vê o seguinte, o Eduardo Paes estava colado com o Lula, colado com o Sérgio Cabral. Caiu todo mundo, cara, ele ficou em pé. Qual mistério eu não sei, mas dançou geral, ele não dança, né? Mas quando você fala ele não dança, na sua concepção tinha que dançar? Não sei. Se deve, tem que pagar, ué. Entendi. Né? Mas eu não sei não sei o que acontece com o Eduardo. Inclusive, essa história do Marcelo Bretas tem o dedo do Eduardo Paes, né, cara? Na questão do Bretas, né? Desse afastamento do Bretas. É um processo movido pelo Eduardo Paes. Sim. Eu não sei quais são as conexões que o Eduardo Paes tem. Mas vamos dizer assim, como diz o ímpio, o santo dele é forte. Acredito. Isso eu acredito. Isso aí eu acredito. Então, Tu acredita que ele se reelege? Sim. Ele é muito esperto, cara. Porque, por exemplo, você vê agora, ele ficou quietinho. 2 anos, Eduardo Paes não fez nada. Agora, ele largou o aço. Asfalto liso, trocou os BRT, estavam tudo sucateados. E ele fala de um jeito, né? Por exemplo, quando ele deixou a administração, ele já deixou os BRT sucateados. Ele foi lá, deu uma entrevista dizendo que o Crivella tinha sucateado tudo. O Crivella já pegou tudo sucateado, né? Mas enfim, o cara não quer saber. O cara que estava andando no BRT no verão, no calor, BRT lotado, agora tá no BRT novinho, o ar gelando, o cara tendo que colocar até casaco. Ele não quer saber, irmão, ele vai votar no Eduardo Paes. Então, nesse aspecto, ele se perpetua. Entendi. Entendeu? Você vê, a gente tá andando na rua,
É muito ruim você tá andando na rua e o carro tá batendo em buraco. Agora não, agora você tá andando no asfalto, tá lisinho. O cara vai votar no Eduardo Paes, cara. Isso é inevitável. Então ele se reelege. Tranquilamente. E a questão do Estado? Quem é o próximo governador do Rio de Janeiro? Aí já complica, né? Os quadros assim, para governo de Estado é complicado. Mas o Cláudio Castro é um cara bom, tá? Mas ele não tem mais como... Ele não pode se reeleger não pode mais. Imagina. É uma boa pergunta. A gente não tem um nome assim para sucessão do Cláudio. Eu acho deprimente, sabia? Você não gerar essa expectativa. Mas o Cláudio foi uma grata surpresa, né? Sim, mas eu acho que... O cara pegou o Porque Estado... aí entra aquele assunto que a gente fala sobre a vida. Isso, acho que isso vale pra tudo na vida. Muito mais do que você ficar do lado da plateia que reclama, que não gosta, que critica, é quando vem na tua mão e você pode fazer a diferença. Né? A gente tá brincando aqui. Vamos brincar, mas fazer disso uma probabilidade séria. Um partido chega e fala assim, pô, Cino, nós vamos investir em você vai ser o nosso candidato. Vambora. Entendeu? Aí isso vem pra tua mão. Tu vai ter que, cara, vou ter que fazer o diferente, porque em algum momento da história eu fui o cara que critiquei esse sistema. Sim. Essa é a questão. Eu acho que o grande lance, quando você vê uma mamãe falei da vida que se elege, porque fazia videozinho, depois fala aquela besteira lá achando que não ia dar em nada. Você vê um Gabriel Monteiro. Então essas figuras, elas se tornam populares porque criticam o sistema e quando lá entram, se perde às vezes por bobeira. Que, no caso do Mamãe Falei, foi uma fala boba. Né? Eu acho que um outro exemplo também é o Alexandre Frota. Sim, né? Alexandre Frota. A Joyce. Pra mim, posso te dar um exemplo pra mim, com todo respeito à figura, à pessoa, não conheço pessoalmente, não tem nenhum problema. É importante que se diga o seguinte, esse podcast hoje aqui, ele tem essa linha mais política, porque é o assunto que o Ossino domina, mas eu não tô aqui escolhendo ninguém, viu? Se alguém quiser participar do podcast, vai ser muito bem-vindo. Claro. Mas pra mim, o Daniel Silveira foi um cara que ele deu um tiro no próprio pé, irmão. O cara tinha tudo pra crescer politicamente no cenário brasileiro e foi... A Joyce, como você falou, parece que as pessoas, tipo assim, se inebriaram com o poder. E aí eu vou te parafrasear sobre ser esperto. Usar essa expressão sua. Você vê gente que a gente achou que não ia ter vida política e tá lá até hoje. O Cláudio Castro é esse. O cara falou, cara, é minha oportunidade. O cara era coordenador de gabinete. O cara se tornar governador do Rio de Janeiro. Eu não sei qual é a tua visão, mas ele faz um bom trabalho no Rio de Janeiro. Pegou o estado falido, né, cara? Sim. Ele pegou o estado falido. Há quantos anos o estado do Rio de Janeiro não tinha superávit? Ano passado fechou com superávit. Nas contas. Nós chegamos a um ponto aqui de não ter dinheiro para pagar o servidor aposentado. Né? Então, assim... pode ter problema? Pode, mas pelo menos por enquanto o cara tá indo bem. Não tem o que falar do cara. Positivo. Entendeu? Positivo. Agora, mas quando a gente olha pro futuro... A gente não vê exatamente, não vê o futuro. Tem. Isso é muito assustador. É preocupante. Porque muito se fala, e aí entra agora o assunto Brasil, muito já se fala numa possível tentativa de eleição do Bolsonaro, tá naquela dúvida. Acho que o Bolsonaro não vem. Não vem. Acho que não. Mas enfim, Ontem ele falou que não vem. Falou que talvez concorra ao Senado. Desculpa, essa galera política nada me... Mas eu digo assim, há uma proposta maior por parte da mídia falar mais sobre o tema Brasil do que o tema Rio de Janeiro. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Então você já tem as especulações, né? Bolsonaro, o próprio Tarcísio já foi nome cotado. A direita tem muitos nomes. Você tem o Zema, que é um excelente quadro. Uma pena que ele está num partido pequeno, né? Mas ele provavelmente, se vier candidato a presidente, ele vai fazer uma aliança com algum partido grande. Tem o Tarcísio, né? Que é uma... O que tu acha do que estão... Ratinho Júnior também é um nome. Nunca tinha pensado nesse nome. Ratinho Júnior é um nome. E o Moro, pra você? Não tem ainda força para... Acho que pra isso não. Não. O Moro acho que ele serve melhor lá no Congresso. A Michelle, pra você? A Michelle ela tem uma coisa muito interessante, né? Ela é carismática, ela tem popularidade, né? Eu fico medindo, por exemplo, por incrível que pareça, tá? Tomando por base meu Instagram, quando eu falo da Michelle, quando eu falo da Janja,
Cara, o alcance das publicações é impressionante. É diferente. É diferente. Entendi. Eu acho que essa eleição de 26, ela vai vir mais nessa pegada feminina. Danilo Gentili. É só fogo de palha? Acho que não... Não vai dar... Não, o Danilo não é da política, né, cara? Mas ele tá fazendo podcast, aparecendo em podcast pra dizer que vem candidato. Aí a única coisa que ele mudou... Só espero que ele não seja igual o da Atena. Ele agora só mudou... ele só mudou agora o discurso sobre... Não sabe se já vai ser na próxima eleição. Ele falou assim, em algum momento da história eu vou ser candidato. Entendi. Primeiro ele falou que ia ser agora em 26, né? Você falou o nome do Ratinho Júnior, eu nunca tinha... Confesso pra você que eu não tinha olhado. Amigo, a gente tá caminhando pro final. E eu queria agora, nesse último momento aí, falar um pouquinho daquele assunto que faz parte da nossa vida, que é a igreja. Né? Você é pastor há mais de 20 anos. Viu a igreja se envolver politicamente nesse momento. E eu queria que você fizesse uma análise do que a igreja hoje é no Brasil. Porque eu acho que a igreja está sofrendo uma perseguição. Sim. Mas que parte dessa perseguição é ela mesmo que criou para ela. Não sei se eu posso usar essa palavra. Eu acho que a igreja, na verdade, política não é um negócio, não é brincadeira, né? Né? E a igreja foi jogada num lugar e passou a ter um envolvimento com a política partidária, que eu não sei se é o lugar da igreja. Acho que o lugar da igreja não é este. A igreja ela deve permanecer naquela posição de defender não a política partidária, mas a política pública. Não assumir uma candidatura de ninguém, mas ficar na neutralidade no processo eleitoral e depois ter autonomia para criticar, para elogiar, enfim. Vejo com preocupação, porque a igreja evangélica hoje, ela decide a eleição. Fato. Por exemplo, eu já estou vendo o Eduardo Paes subir monte. Entendeu? Porque ele sabe que se ele não fizer um gesto para os evangélicos, ele periga não ganhar. Né? Mesmo com possibilidade. Então, eu vi, ele tá rindo sério. Eu vi o Eduardo Paes subindo um monte com os crentes lá em Campo Grande. Eu não vi, não. Eu não vi. Daqui a pouco ele se converte. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Pelo amor de Deus, mano. Mas eu não acho que a igreja tem que se meter nessas coisas. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: a Rádio Betel toca Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves ainda? Eles não param de tocar ninguém, não, cara. Toca todo mundo. Kleber, Leonardo, Daniela Araújo. É mesmo? Anderson Bravo toca lá também? Também. Eu quero aqui agradecer. O Orsino foi a única rádio que tocou minha música, né? Que amigo é bom, irmão. Quando a gente tem amigo... Mas sabe o que acontece? Voltando à questão aí. Independente de qualquer coisa, a obra do Kleber Lucas é a obra dele, cara. Então, assim, as canções que ele fez não vão perder a importância por conta dos posicionamentos políticos dele. Acho que a gente também não pode ser tão doente a esse ponto, né, Anderson? Sim. Entendeu? Eu particularmente, a minha única... Eu não tenho nenhum problema com o Kleber, nem com o Leonardo Gonçalves. Eu acho que, eu sempre digo isso, até os sábios cometem atrocidade, até as pessoas inteligentes falam besteiras. Então, assim, ele tem um posicionamento dele que a gente tem que respeitar. A minha única questão com ele foi quando ele foi querer falar do hino 39 da harpa, que eu acho que ali foi um surto psicótico ali. Igual o Leonardo agora veio falar que falsete, que melisma de propriedade dos negros. Isso aí os caras, tipo assim, sabe assim... Viaja na maionese com força. Fora isso, eu acho que o cara se posicionou a favor de Lula, direito dele, igual, da mesma forma, aquele Kleber Lucas que a gente viu ali fazendo vídeo com Lula... É semelhante a um monte de pastor que a gente viu fazendo vídeo com Bolsonaro. Existe uma frase que eu aprendi que é: só reclama da panela quem tá fora dela. Isso é fato. Entendeu? Então, eu vi o Kleber Lucas de terno e gravata lá com Lula, igual eu vi os pastores também que ficavam com Bolsonaro, que já ficaram com Dilma. Né? Eu me lembro de um debate que eu participei, de quando a Dilma fez um culto, lembra? E levou todas as pastoras, as cantoras. Lembra disso? Lembro. Então, todo mundo em algum momento na história fez. Eu não tenho respaldo histórico para dizer se na época da ditadura
a igreja se envolveu. Eu, Anderson Bravo, não sei se alguém tiver essa informação, passe pra gente. Mas depois, eu acho assim, depois de Collor, todo presidencial em algum momento foi se romantizando com a igreja, até porque a igreja ela foi crescendo, não é verdade? Os líderes se tornaram mais influentes, e aí eu concordo com você em gênero, número e grau sobre essa questão partidária. Foi aonde eu vi o perigo, foi aonde eu vi, porque o que as pessoas têm que entender é que o povo que lá tá sentado não é totalmente manipulável. Sim. Então tem gente que não gosta do que viu, tem gente que não gostou de ver o funk sendo cantado na igreja, o culto sendo substituído por... Teve gente que não gostou e por isso não votou, é onde entra aquele assunto tipo, eu vou votar no outro, não é por causa de... Ou eu não vou. Teve gente que preferiu não votar, né? Mas, amigo, obrigado por sua presença aí. Eu que agradeço. Deixa aí os contatos, tua rede social é Orsino Filho? Orsino Filho. É só Orsino Filho? Só Orsino Filho. É o Instagram da rádio... Instagram, Twitter e Facebook. Tudo Orsino Filho? Tudo Orsino Filho. E o da rádio? Rádio Betel 987. A sua programação na rádio... De 11 a 1 da tarde. Da tarde. De 11 ao meio-dia, notícias, e de meio-dia a 1 de segunda a sexta. Segunda a sexta. Ouve você. Isso. Mas a programação da rádio... E agora eu tô fazendo musical também, de 1 às 4 da tarde. Você mesmo? É. Rapaz, o homem trabalha, hein? É o homem. O boi só engorda os olhos do dono, né, irmão? Vamos que vamos. Obrigado, meu amigo, pelo teu carinho, por tua generosidade. Didático Tech, obrigado mais uma vez. Valeu, Davi. Gente, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Bora fazer esse negócio acontecer. E a gente não pode desistir do Brasil, a gente não pode desistir, acima de tudo, da gente mesmo, viu? Sonhar é preciso. Ter o Orsino aqui pra mim é uma honra, é um privilégio. Das muitas e muitas vezes que ele me levou lá no debate da rádio pra conversar, bater papo, tive a honra de ir na casa dele, ele já foi na minha casa. É um amigo de muito tempo e ter você aqui é um privilégio. Um abraço e até o próximo Conta Aqui. Valeu! Valeu, pessoal!